me chamo Paulo Noronha, eu sou tecnologista sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins e estou atualmente vinculado à coordenação de museologia, e é um prazer estar participando da 18ª Semana de Museus, apresentando uma breve comunicação denominada o Registro de Objetos Científicos do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e outras histórias. A nossa proposta aqui é apresentarmos algumas considerações, tendo como ponto de partida o convênio firmado entre o MAST com a Universidade Federal de Juiz de Fora e, por extensão, com o Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia, no que se refere ao registro de objetos de ciência e tecnologia, assim como utilizar da experiência da coordenação de museologia nas futuras exposições a serem realizadas pelo Museu da Universidade Federal de Juiz de Fora. O MAST completa 35 anos e, durante todo este período, se destacou, seja a nível nacional como internacional, em uma das principais instituições brasileiras relacionada à divulgação científica, pesquisas na área da história da ciência e da técnica e, especialmente, a produção de sólidos conhecimentos no que se refere à pesquisa de acervos de objetos de ciência e tecnologia, seja da própria coleção do MAST ou de pesquisas realizadas em acervos científicos pertencentes às outras instituições e as realizadas nas unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por outro lado, a história do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Juiz de Fora é recente. O museu é criado a partir da necessidade de preservar inicialmente o acervo de objetos históricos de ciência e tecnologia oriundos da Faculdade de Engenharia, criada em 17 de agosto de 1914 como Escola de Engenharia de Juiz de Fora, como podemos verificar pela ata de criação da Escola de Engenharia. Desde a criação da escola, é imediatamente estabelecida uma política institucional de aparelhamento e modernização de seus laboratórios, através da importação de uma série de equipamentos científicos, especialmente ingleses, franceses e alemães. Estas duas notas fiscais de compra de equipamentos científicos demonstram de forma bastante precisa essa política de aparelhamento da instituição. O acervo de objetos históricos de ciência e tecnologia sob responsabilidade do museu compõe-se de equipamentos provenientes da Escola, Faculdade de Engenharia, do Instituto de Ciências Exatas e de departamentos e faculdades da universidade, representando um significativo e valioso conjunto de instrumentos científicos, compreendido entre o final do século XIX até metade do século XX, relacionados às áreas de eletricidade, eletrônica, mecânica, ótica, topografia e astronomia. Este acervo, em alguns aspectos, assemelha-se ao do MAST, mas, por suas características específicas, encontra-se intimamente associado aos museus universitários de ciência e tecnologia, nacionais ou europeus, como podemos verificar no trabalho desenvolvido, denominado Tesauros de Acervos Científicos de Língua Portuguesa. Instrumentos e equipamentos científicos
correspondente às décadas de 70, 80 do século XX, até início da década de 10 do século XXI, rapidamente se tornaram obsoletos devido ao desenvolvimento da tecnologia, mas são imprescindíveis na construção de narrativas sobre a história da ciência desenvolvida no Brasil neste período. Podemos exemplificar através do primeiro computador de grande porte da universidade, que é um IBM modelo 1130, ou de câmeras fotográficas, projetores de slides, máquinas de calcular, mas principalmente através dos primeiros computadores de uso pessoal. A partir do final da década de 30 e início da década de 40, a escola de engenharia ganha um expressivo impulso didático e científico, além de reconhecimento nacional e posteriormente internacional, com a criação das oficinas da escola de engenharia e a sua transformação em fábrica de aparelhos da escola de engenharia de Juiz de Fora. Neste período, a escola passa a desempenhar um papel hegemônico no que se refere à produção em escala industrial de equipamentos científicos, didáticos e direcionados para as indústrias. No catálogo número 1 de 1939 e no número 2 de 1945, são apresentados 317 instrumentos científicos, né? Nós podemos verificar nesse catálogo de 1939, número 1, e no catálogo número 2 de 1945. Nos catálogos de número 3 de 1949 e o de número 4 de 1954, já são disponibilizados para a venda e a comercialização um total de 546 instrumentos das mais diferentes áreas do conhecimento. Este daqui é o catálogo de número 3 de 1949 e este é o catálogo número 4 de 1954. Nós sabemos a diferença do de número 3 por número 4 em decorrência da modificação dos valores dos equipamentos científicos. Estes equipamentos foram comercializados para órgãos públicos municipais, estaduais e federais, empresas industriais, laboratórios farmacêuticos, empresas de comércio de equipamentos científicos do Brasil e do exterior, as quais compravam seus produtos da escola de engenharia e os revendiam, mas principalmente foram comercializados para instituições de ensino médio e superior de todo o Brasil, como podemos verificar nas notas fiscais de venda para a Universidade Federal Fluminense e para a Universidade Federal de Pernambuco. Este projeto pioneiro tornou a Escola de Engenharia na primeira instituição das Américas e, segundo informações, na terceira do mundo, a possuir entre suas atividades institucionais de caráter permanente a produção em escala industrial de equipamentos científicos. Dentre os inúmeros instrumentos aperfeiçoados e produzidos pela fábrica de aparelho, destacam-se o aparelho universal de mecânica,
totalmente concebida aqui na Escola de Engenharia, onde ele poderia realizar cerca de 34 experiências físicas, e a bússola de inclinação concebida por um professor da Escola de Engenharia chamado Rudolf Mir. Também se destaca a balança analítica, que após aperfeiçoamento realizado pela Escola de Engenharia, passou a ser denominada e comercializada como a balança analítica Juiz de Fora, que é este equipamento aqui que vocês estão vendo. Deste vasto conjunto de instrumentos produzidos pela Escola de Engenharia, destaca-se principalmente a fabricação da balança tríplice escala, que foi concebida e totalmente desenvolvida na Escola de Engenharia de Juiz de Fora, que é este equipamento aqui. Esta balança ela é patenteada na década de 40 pelo professor Josué Lage, que posteriormente repassa em 1977 a propriedade desta patente para a Universidade Federal de Juiz de Fora, que contrata uma firma para intermediar o seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O acervo arquivístico do museu compreende cerca de 50 mil documentos, que representam as atas da congregação da Escola de Engenharia, os primeiros estatutos, os primeiros regimentos, livro de registro de compra de materiais, registro de movimento das oficinas, ficha dos funcionários e professores, e as notas fiscais de vendas de equipamentos científicos para todo o Brasil. Constitui-se, portanto, em um acervo fundamental, não só para a construção de parte significativa da história da ciência e da técnica da universidade, mas da ciência e tecnologia no Brasil. Possuímos, além disso, um acervo bibliográfico com cerca de 5 mil livros dos séculos XVIII, XIX e XX, de origem inglesa, francesa, italiana, alemã, relacionadas à história da engenharia, à arquitetura, à física, à química, à matemática e desenho, além de um expressivo acervo iconográfico com cerca de 600 fotografias que retrata vários aspectos da vida cotidiana da escola e que tem sido utilizada como uma fonte inesgotável de informações em nossas ações de pesquisa. Atualmente, o Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia ocupa a sede da antiga Diretoria de Higiene e Saúde Pública em um prédio construído em 1894, que, antes de ser ocupado pelo museu, foi sede dos gabinetes de trabalho, oficinas, fábricas de aparelho e do Parque Tecnológico da Escola de Engenharia de Juiz de Fora. Além de ter sido sede do Sindicato dos Professores e Funcionários da Universidade e sede do Diretório Central dos Estudantes, até 2013, quando foram restaurados e para suas características originais de construção. Esta é a atual sede do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia. A parceria do MAST com o museu já vem de longa data. A sua institucionalização ocorreu através de um convênio estabelecido com a universidade
com o MAST, através da coordenação de museologia, com a então diretora Heloísa Bertrol, e posteriormente estendido na gestão da atual diretora, a doutora Anelisa Pacheco. Este convênio tem representado para a história do museu e da universidade um instrumento de trabalho valioso no que se refere, neste primeiro momento, às orientações sobre o registro do acervo de objetos de ciência e tecnologia e a sua gestão como um sistema de informação, permitindo ao museu adequar suas práticas no que se refere à descrição, catalogação e classificação do acervo de ciência e tecnologia como suportes informacionais desenvolvidos e aperfeiçoados pela coordenação de museologia, os quais vêm sendo gradativamente adaptados ao Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia. O registro é a etapa inicial do trabalho. Além da imagem do objeto, a ficha registra o nome e outras identificações pela qual o objeto é conhecido, a sua descrição física, o número de registro, a data de fabricação, material utilizado, o estado de preservação e o histórico do objeto, entre outras informações que forem necessárias. É importante notar que nem todos os campos das fichas são preenchidos em um primeiro momento, sendo o processo de documentação contínuo, uma vez que a história do objeto não termina com o seu simples registro. Para demonstrar de forma rápida o processo de registro de instrumentos de ciência e tecnologia, vamos apresentar dois exemplos. O primeiro é um instrumento denominado torniquete elétrico e, como vocês podem reparar, apresenta suas características técnicas, como o número de registro dado pelo museu, outros números que porventura possa ter, outro nome também é conhecido como poder das pontas, a origem Paris, França, a data 1921 e o fabricante Les Fils d'Émile Deroy. E vem também com um outro conjunto de informações, como a função do equipamento, o material e uma breve descrição técnica do instrumento. Além disso, vem com as informações técnicas sobre dimensões, comprimento, localização, altura e estado de conservação. Além do mais, o que caracteriza alguns objetos da coleção do acervo do museu é o histórico. No caso específico do torniquete elétrico, ele tem a ficha de importação realizada pela Escola de Engenharia em 1921 e também conta nas cadernetas de aula a sua utilização em aulas práticas na década de 50 e 60. Um exemplo mais complexo de descrição é a balança analítica. Ela também é conhecida como balança analítica Juiz de Fora, porque ela sofreu uma série de aprimoramentos, como nós vimos anteriormente. A data de fabricação é 1940 e o fabricante é a Escola de Engenharia de Juiz de Fora. Tem a função, o material e uma descrição técnica do equipamento mais elaborado, além das outras descrições técnicas, como dimensões, altura, comprimento, diâmetro, espessura.
E o que caracteriza essa balança? É o conjunto de informações históricas que ela traz consigo. Então, por exemplo, nessa balança, nós sabemos que um dos funcionários que trabalharam em sua produção foi o Pedro Paulo. E o Pedro Paulo tem a ficha dele enquanto foi funcionário da Escola de Engenharia. E apresenta a inovação desenvolvida por ele, que foi a utilização de quartzo para a fabricação do cutelo da balança. E essa característica ela encontra descrita na ficha técnica do equipamento. Além do mais, com vista a apresentar o processo de produção de equipamentos científicos em escala industrial, nós podemos ver nessa imagem aqui a balança relacionada à quantidade de acessórios para ela. Por exemplo, a produção de 200 parafusos recartilhados, a produção de 140 cutelos, o que demonstra que a Escola de Engenharia tinha, de fato, uma produção industrial bastante expressiva. E, além do mais, com novos documentos que foram encontrados recentemente, esse trata da aferição da balança analítica realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia em 1945. E um outro aspecto dessa balança, que é mais um documento que ela traz, é que ela foi utilizada em uma aula prática em 1964. A incorporação deste sistema de registro pelo museu representa uma inovação, não somente para o nosso trabalho, mas a possibilidade de compartilharmos esta metodologia para outros museus da universidade, como o Museu da Farmácia, o Centro de Memória da Odontologia e o Centro de Memória da Medicina, que possuem acervos históricos, os quais podem ser inseridos em ações de parceria no que se refere ao registro de objetos de ciência e tecnologia. Esta associação de museus de mesma tipologia traz como resultado a construção de uma base mais ampla de informações que possa subsidiar pesquisas e ações de curadoria, tanto do próprio museu, como de instituições externas, alimentando permanentemente este sistema de informação relacionados a acervos de ciência e tecnologia. Uma outra vertente deste convênio, tão importante quanto o registro de objetos, é a colaboração do MAST via coordenação de museologia na possibilidade de contribuição da montagem de exposição de longa duração do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia. O projeto aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, denominado Modernização da Exposição de Longa Duração do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia, estava previsto para iniciar na segunda quinzena de março, quando foram selecionados os bolsistas, mas que infelizmente tiveram suas atividades presenciais suspensas. O trabalho está sendo realizado remotamente, com análise de textos relacionados a acervos de ciência e tecnologia, seleção de imagem e estudos de trabalhos e projetos
museológicos e museográficos. Com esta exposição, o museu pretende apresentar as possibilidades de articulação entre os diferentes suportes de informação, sejam eles arquivísticos ou tridimensionais, com a intenção de apresentarmos parte da história da ciência e da técnica no Brasil, com ênfase ao conceito de cultura material para instrumentos de ciência e tecnologia, permitindo, assim, compreendermos a exposição como uma trajetória cultural, social e econômica destes objetos. Nesta primeira etapa da exposição, será destacada as oficinas e a fábrica de aparelhos da Escola de Engenharia, adotando a concepção de que os objetos não são considerados apenas como um documento, mas é fundamental transformar estes objetos em documentos inseridos em uma exposição. Resumidamente, era esse o propósito da minha exposição e espero que tenha agradado a todos. Muito obrigado pela atenção.